Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende um povo, faz um rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18 horas e 5 minutos na Paraíba. Eis os destaques do programa desta terça-feira. Presidente Lula diz que não dá para governar com bravatas e mentiras. Procuradoria-Geral da República denuncia ministro de Lula por desvio de dinheiro de emendas. 30 bilhões de reais. É esse o valor que os brasileiros gastam por mês em apostas nas betes. Avião da FAB sai da pista após pouso no interior de São Paulo. Cícero Lucena, Marcelo Queiroga e Romero Rodrigues começam a dar sinais de candidaturas ao governo do estado. João Azevedo, governador paraibano, anuncia concurso com 2.000 vagas para a educação. O cotidiano brasileiro, os destaques da política local e da política nacional. O Cidade em Revista pode ser acompanhado no computador, no tablet, no rádio, no celular, na plataforma digital de sua preferência e na rádio Camisa 10 FM. 6:06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Rádio Camisa 10.
música e informação com classe. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heromarinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande, Patos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora certa. 18 horas e 11 minutos na Paraíba. 6:11 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos. Saudações sinceras a todos. Estimo que todos estejam bem e revelo outra vez que estou feliz me reunindo com vocês a partir de agora para o bate-papo, para a troca de ideias, onde fazemos as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
assuntos para a nossa reflexão inicial. O que leva o presidente da República, Lula da Silva, a manter no seu time, na sua equipe de ministros, uma pessoa sobre as quais se faz tantas denúncias? É o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O que já teve de denúncia contra esse cidadão, desde que ele assumiu o ministério, não está no gibi. Mas Lula manteve até agora. Nos corredores do Palácio do Planalto, e vocês sabem que eu tenho as minhas fontes lá por Brasília, o que dizem é que todo mundo do governo, a partir do presidente da República, fica esperando que Juscelino peça demissão, peça exoneração. Presidente, está aqui a minha carta, eu vou entregando uma carta aí, abdicando do cargo de ministro, quero deixar, vou embora cuidar da minha vida. Como ele não faz isso, aí o presidente também não toma atitude para não desagradar aos acordos partidários que foram feitos. É apenas Lula que age dessa forma? Não. Ao longo desses anos em que eu milito na imprensa, eu tomei conhecimento de vários casos onde o prefeito estava insatisfeito com o secretário, onde o governador também estava insatisfeito com um ou outro secretário e mantinha o sujeito ali no cargo pelas conveniências políticas, para não criar um problema partidário, de apoio da base, aquilo tudo que vocês sabem. É bem verdade que tem político que não age dessa forma. Também conheci e conheço políticos que, ao menor sinal de qualquer coisa errada, diz: ó, pede para sair, pede para sair, pede para fazer aquilo e sai antes que eu te ponha para fora. Aí é melhor eu lhe exonerar a pedido. Tire o time, sai daqui. Mas cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é um mundo. E o doutor Juscelino, muito conhecido de Beto Farias, lá no estado do Maranhão, vai se mantendo no poder. A outra notícia de hoje, muito boa, foi essa dada pelo governador paraibano João Azevedo. Concurso para 2.000 cargos no magistério estadual. Favor não confundir magistério com magistratura, que eu já escutei colega de rádio misturando essas duas coisas quando são completamente diferentes. A magistratura diz respeito aos magistrados, aos juízes, aos julgadores. E o magistério diz respeito aos membros do quadro de docentes, que pode ser de um município, de um estado ou de um órgão federal. Magistério significa professor. Magistrado significa juiz, desembargador, ministro, julgador. Entenderam? Então, 2.000 vagas para o magistério estadual. Muito bom. Quem tiver o devido preparo, quem for dessa área, vá se organizando aí para fazer. Salário inicial de quase R$7.000 na Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraíba. E o outro tópico, também para o nosso pensamento, para a nossa reflexão, vai em cima de algo que foi comentado aqui na semana passada. E não confundam o que eu vou dizer com ataque a qualquer pessoa, a querer dizer ou insinuar que a vítima é culpada. Não é isso. É uma questão de você viver no mundo real ou de você viver no mundo que já passou. A opção é sua. Existe o mundo real, existe o mundo virtual, utópico. Entenderam? Tem que ter cuidado. O que nós fazíamos nos anos 80 do século passado, não podemos mais fazer hoje. Não podemos fazer mais. E se você voltar para 50 anos, 60 anos para trás, décadas de 70, 60 do século passado, pior ainda, aí é que você não vai mais poder fazer.
Ora, as pessoas se orgulhavam, se gabavam. Sabe o que é o sujeito se gabar? É o mesmo que se pabular. Então, o sujeito se gabava, se pabulava por possuir um anel de ouro, uma pulseira, um trancelim. Trancelim, quem fala assim, é Araújo Neto. Então, o sujeito, tinha gente que cobria o dente de ouro, banhava os dentes a ouro, boca dourada. E saía com esses pertences por aí, não tinha nada. Relógio de ouro, mito. Lembram? Tinha até as piadas, homem comido é outro homem. Era o relógio mido de ouro no pulso, brilhando e tal. Meu amigo, quem sai hoje com um negócio desse está pedindo para ser roubado, pedindo para ser assaltado ou quem sabe pedindo para morrer. Infelizmente, foi o caso do empresário aqui de Campina Grande, acho que o nome dele é Albério Cabral, e estava ontem ali no quiosque daqueles do Açude Velho, sentado lá naqueles carretéis de cabo de aço que são improvisados como mesas, sentou e pediu um coco, canudinho para tomar água do coco, cordãozão de ouro no pescoço. Mas, meu amigo, chegaram dois elementos, estava lá, um fica na moto com a moto ligada, já acelerando, pronto para partir, e o outro vem a bordo da pessoa para tomar aquele bem, que pode ser um celular, um anel, uma aliança, uma pulseira e um cordãozão de ouro no pescoço, dando sopa, major. Aí é brincadeira, né? Resultado, o sujeito atirou 3 vezes no empresário, que reagiu sem querer entregar o bem, está internado, fora de perigo, mas precisou ter o abdômen aberto, passou por cirurgia, vai ficar muito tempo sem trabalhar, tomara que fique sem nenhuma sequela, mas uma alça intestinal chegou a ser atingida. Olha só o problema. Então, quem for caminhar, quem gostar de caminhar, Canal do Prado, Canal do Bodocongó, Açude Velho, Parque Paraíba, lá nas imediações do açude de Bodocongó, para que ir andar levando um cordão de ouro pendurado no pescoço? Me responda, pelo amor de Deus. Eu sei que o sujeito comprou para usar. Ele comprou pensando em usar, em ostentar, e sem andar com aquilo. Se sente bem. Mas no mundo de hoje não pode mais. Ou pode ser que seja alguém, eu não conheço o cidadão, que não assiste o noticiário de televisão, não vê o que acontece todo santo dia nessas ruas do Brasil. Aí, por pouco, não perdeu a vida. Vocês estão vendo como é que é? Então, evite sair com celular de valor. Tenha um celularzinho peba. Quando você for caminhar, celularzinho de 100 mil reais desse do Armazém Paraíba. Você bota um chip e só para ouvir a rádio. Coloca lá no Radiosnet e vai ouvindo Paulo Roberto a essa hora. Porque se o sujeito pedir, você entrega. Não ande com o celular que tem os seus dados bancários, seu aplicativo de banco, senha de Pix, de cartão, de não sei o quê. É muita sopa pro azar, major. Não se pode mais fazer isso. Ah, mas eu não vou viver isolado do mundo. Eu gosto de andar com as minhas coisas. Então você goste, ande e corra o risco. Muita coisa que a gente tem vontade de fazer e que já fez, hoje em dia não pode mais. Pela realidade da insegurança que nós estamos vivendo. Infelizmente é assim. Não se pode mais andar, como diz JCC, de peito aberto e o coração cheio de amor para dar. Não dê sopa. Deu sopa, dança. É o Brasil de hoje. É a realidade. São 6h21. Ah, você está botando a culpa na vítima? Não, ou não. Eu estou retratando uma realidade que está aí, que existe e da qual a gente não pode fugir. Porque o governo não faz nada, não tem como fazer. Não tem como andar com cada um de nós, o policial. Paulo Roberto com policial, Araújo Neto com outro policial, ou com 2. Doutor Fulano andando com 3 policiais. Quem anda com até 18 policiais hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, você e nós aqui todos não temos condição de ter segurança. Então estamos correndo risco em tudo que é lugar. É no estacionamento de um supermercado, de um atacadão, de um shopping. É quando você está numa clínica médica, num consultório. É quando para num sinal de trânsito. É em qualquer lugar nós estamos correndo risco. Então evite da bobeira, evite da sopa pro azar.
Olha outra sopa dada lá em Souza, no sertão. Meu amigo, nos dias de hoje, o sujeito sacar 400 mil reais num banco e sair com uma sacola cheia de dinheiro para ir pagar jogador de futebol em espécie. Essa é velha demais, Major. O cara aí era morrendo lá em Souza. Eu não sei nem se levaram o dinheiro ou não. Sei que deram 2 tiros no funcionário lá do Souza Esporte Clube, podendo pagar com Pix, podendo fazer transferência bancária, aí pegar o dinheiro para sair de uma agência bancária para o centro de treinamento, para a sede do clube, para o escritório. Mas, meu amigo, não tem condição não. Só imagino eu que só pode ser gente que não assiste o noticiário, não sabe nada que está acontecendo neste velho Brasil. Ou então sabe e quer enfrentar. Então, se quer enfrentar, enfrenta. Alô, meu amigo Marconi Farias, o primeiro-ministro lá de Lagoa de Roça. Alô, vereadora Nieta. Alô, meus amigos ouvintes do programa em tudo que é lugar do Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina. Tem alguém lá na cidade de La Plata me escutando agora. Pois é, andar com um bolachão daqueles que Roberto Carlos andava, nem Roberto Carlos anda mais. E Roberto é cheio de segurança, que eu já visitei Roberto Carlos aqui, em algumas vindas dele a Campina Grande, e tem os seguranças que viajam com ele, além dos que são contratados para dar o apoio na cidade onde ele chega. Bosco, meu irmão, João Bosco, está lembrando aqui, aquele cordãozão de Raminho da Planalto, Romário Borges de Medeiros. Raminho gostava de andar com a camisa aberta e o cordãozão de ouro, mas, meu amigo, esqueça. Aquilo ali não existe mais não. Pode dar sopa não, Major. O cara estão arrancando lá no Rio de Janeiro o dedo da pessoa, cortando o dedo para levar o anel, a aliança, para derreter. Aí sai, é um time, é um grupo. O chefão pega 8, 10, 20 jovens daqueles só. A missão de vocês hoje é tomar aliança e anel, brinco, cordão de ouro, pulseiro, o que tiver. Aí sai aquele povo todinho, junta tudo, leva para entregar ao traficante no final da tarde, início da noite, bota tudo lá dentro de uma lata, de um recipiente qualquer, que é para o traficante mandar derreter e fazer aquele cordãozão. Ele pode usar. Tem lá o exército dele dando segurança. E o que é que a gurizada ganha para fazer isso? Cocaína, crack, maconha. Ele paga em droga. Não dê sopa não. Agora, pior é o seguinte, é que lá, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, sabendo que tudo isso acontece todo santo dia, ainda tem gente que tem coragem de sair com pertences de valor. Pulseira, cordãozinho, na praia de Copacabana. Ai, meu amigo, como dizem lá na Zona Leste, é uma apanha e uma entrega. Se ficar vivo, ainda é para dar graças a Deus. É a realidade. Como diz Chico Alemão, é a realidade. Sou do tempo em que a gente andava com um brucutu pendurado no pescoço. Brucutu se arrancava do capô do Fusca, do Volkswagen. Araújo Neto, só ando com segurança, é o rapaz dos Andes. Pois é, muito bem. João Alcântara, boa noite, João, aqui nas Malvinas, escutando o programa. O cidadão de bem não tem como se defender. A bandidagem armada e a gente chupando dedo, é verdade. E você não toma conhecimento de nenhuma ação para coibir isso aí. Alô, Flávio Meira Lima, passando para marcar presença. Abra seu olho, que aí na UEPB o negócio não está muito Roberto Carlos também não, viu? Vocês que estudam à noite tem que ter cuidado. Juscelino Salles, um abraço. Alô, Irailson de Freitas, alô, poeta Adalto Marques, em Esperança, Gutenberg Cardoso em João Pessoa, Valdec Nóbrega, o fazendeiro, Branco Miguel, na cidade de Cacimba de Dentro, e o J. Alcântara também
Marcos Soares, acompanhando o programa. Bebeto Medeiros, boa noite. Adriano, em Esperança. Sargento Nogueira, na Barra de Santa Rosa. Helenilton de Jesus, Aloysio 10 anos. Marcos Farias, em Esperança. Djalma Neves, Fefé Cavalcante. Professora Geovita Maranhão. Wilson Siqueira. Neto, lá em Remígio, é o Zé Freire Dias Neto. O meu amigo Cicinho da Eletrônica, o de Jacil Teixeira. Tudo gente boa que gosta de acompanhar o nosso programa. Luizinho 10 anos também está conosco. São 18 horas com mais 27 minutos. 6h27 agora. Paulo, eu sou o Alfredo e estou lhe escutando aqui no bairro do Bessa, em João Pessoa. Arrombaram, ele botou assim, arrombaram, bem grande, a sede da API aqui na capital. A API é a Associação Paraibana de Imprensa. Meu amigo, olha, arrombar a sede de órgão de imprensa, o cara não vai achar muita coisa de valor, não. Quando muito aí, um computadorzinho com o monitor, entendeu? Com a CPU, tal. Jornalista, radialista, meu amigo, é quase tudo liso. E as instituições também, mas lamento muito que isso tenha acontecido. Aqui já arrombaram, destruíram e demoliram a sede da ACI, Associação Campinense de Imprensa, ali no Açude Velho. Hulk, o Gari de Alagoa Nova. Hulk também é chegado à rádio, gosta de ouvir o rádio, assim como o Adriano Carlos, lá em José Pinheiro, na Silva Jardim. Alexandre Gomes, com essa arma de fogo pode andar. É aquele acendedor de fogão da marca Bic, que você bota um isqueiro. Eu tenho um daqueles aqui. É prático para acender o fogo. E como diz a propaganda da BIC, acende 3.000 vezes ou mais. Você não está com palito de fósforo para lá e para cá, é melhor comprar. Custa R$12.000, R$13.000 um acendedor desse aí. Você bota um isqueirozinho, pronto. Custa mais 6, usa um tempão. Quer dizer, o acendedor em si, se você não derrubar, não quebrar, ele funciona a vida toda, só fica trocando o isqueiro. Pronto, tá resolvido. E os fogões de hoje, os mais modernos, você compra ele, vem com o acendedor elétrico. Tem lá um cabo, uma tomadazinha atrás do fogão, você põe introduz na tomada e tem o que chama de usinazinha. Abre o gás de uma boca e aperta lá o botãozinho, só que aquela usina, com o uso, ela vai, uma hora para de funcionar. Aí você vai ter que ficar acendendo também no palito de fósforo ou no acendedor desses aí, né? Vocês pensam que eu não entendo de fogão e não sei acender fogo? Não sei. O que mais eu acendo é o forno do fogão para assar minhas costelas. As mensagens de hoje, em sua maioria, estão versando aqui, meus amigos, sobre esse anúncio feito pelo governador do estado, João Azevedo, de 2.000 vagas para o magistério estadual. Eu tenho aqui os detalhes, viu? Vou passar para vocês agora. O governador João Azevedo anunciou hoje o lançamento de um edital para concurso público do magistério. Vai ser divulgado no Diário Oficial do Estado amanhã. 2.000 vagas para as 16 gerências regionais de ensino do estado da Paraíba. Esse certame, que é a mesma coisa de você dizer concurso,
será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, é o IDECAN, organizado pela Secretaria de Estado da Administração e também pela Secretaria de Educação. O salário inicial será de R$ 6.944,09 para uma jornada semanal de 40 horas trabalhadas. As provas para professor de educação física serão aplicadas nas 16 cidades sede das regionais simultaneamente, conforme o programa previsto no edital. A taxa de inscrição será única para as 13 disciplinas. R$ 120 é o valor da taxa de inscrição. Qual a quantidade de vagas por disciplina? Vamos lá? As 2.000 vagas serão distribuídas assim. Artes. O que é que você ensina, meu filho? Arte. Eu sou professor de arte. 144 vagas. Professor de biologia, 89. Educação física, 207 vagas. Filosofia, Flávio Meira Lima, 30 vagas. Física, 91 vagas. Geografia, 165 vagas. História, tem 194. São 74 as vagas para professor de língua espanhola. Para a língua inglesa, 124. Para professor de português, 375 vagas. De matemática, 383. Para quem quiser fazer o concurso para ensinar química, serão 80 vagas. E sociologia, mais 44 vagas. Pois é, rapaz, são essas as vagas. O governador João Azevedo tem valorizado o professor, pagando todos os anos o PIS nacional da categoria. Esse ano, João autorizou o reajuste previsto no plano de cargos, carreira e remuneração, contemplando quase 26 mil profissionais. Com isso, a remuneração inicial dos professores ficou em R$ 6.042,70 para 30 horas semanais, podendo chegar a até R$ 12.347,40 para professores das escolas cidadãs integrais, com a soma do PCCR, piso do magistério, bolsas de desempenho e auxílio alimentação. João Azevedo ainda assegurou a incorporação de 20% da bolsa de desempenho a partir do mês de junho e o reajuste de 22,11% para professores prestadores de serviço. O governo do estado ainda premia os professores e servidores das escolas que se destacam durante o ano, com prêmios Escola de Valor e Mestres da Educação. Esse é o segundo concurso público para o magistério realizado na gestão do governador João Azevedo. O primeiro também nomeou 2.000 pessoas aprovadas. Entenderam? Amanhã, Diário Oficial, todos os detalhes você consulta no portal do Governo do Estado, paraíba.pb.gov.br. Se não souber, peça alguém para fazer isso para você, mas imagino eu que quem queira ser professor deve ter formação acadêmica para tal e provavelmente sabe mexer no computador, sabe acessar no celular, sabe ter acesso a todas essas informações. Tião Lima, saudações cordiais, Tião. Boa noite para o amigo. Como anda o velho Astier Basílio? Continua na assessoria de Vladimir Putin, lá em Moscou? Depois você me avisa. São 18h36 na Paraíba. Amigo, o cara ser assessor de Vladimir Putin não é qualquer um não, Major. Vladimir Putin, ele tem uma guarda feminina, é como, lembra de Muammar Gaddafi na Líbia? Muammar Gaddafi também tinha uma guarda feminina. O senador Ney Suassuna, que um dia contou pra gente, que era cada soldado bonita da gota serena, escolhida a dedo. Então, Vladimir Putin também tem as suas guardas presidenciais. Aquele baixinho gordinho lá da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Hein, Wilson Siqueira? Araújo Neto disse que é amigo dele também.
amigo de Kim Jong-un. Diz que Kim também tem uma guarda feminina. Mas, meu amigo, aquele cara é muito bonito. A menina deve, né? Cada uma querendo conquistá-lo. O pessoal começa a dar sinais de candidaturas ao governo do estado no ano que vem, cada um se organizando do seu jeito, cada um dizendo aquilo que pensa que deve dizer, e na democracia é assim, né? Mas fulano não tem a menor condição, mas está querendo ser, deixa eu dizer, se será ou não, é uma outra história. Você dá uma espiada hoje no noticiário, aí você vê, por exemplo, Marcelo Queiroga, que foi ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, foi candidato a prefeito de João Pessoa e foi para o segundo turno contra Cícero Lucena. Tem o próprio prefeito da capital, Cícero Lucena, que veio aqui para a Feira Central de Campina Grande no último sábado, comeu picado, entendeu? Chupou umbu, cajarana, jabuticaba, o que tinha aquelas frutinhas pela feira, saiu por ali dando abraço nas feirantes, nos feirantes, pedaço de queijo, de bolo, ali na feira de queijo, tem aquelas bancas de bolo no meio da rua, comeu bolo mole, bolo de milho, bolo de macaxeira, doce, quebra-queixo, macaíba, ela deu a macaíba, aí Cícero Lucena disse, quando eu era menininho, pequenininho, lá em Jatobá, no sertão, eu ficava debaixo dos pés de coco, catolé e de macaíba, só esperando cair. Aí sapecou a macaíba no chão, pá, quebrou a casca, saiu roendo a macaíba no meio da feira, os dentes todos amarelos, porque macaíba, meu amigo, você ficando ali roendo uma macaíba, a dentadura fica toda amarela, tava nem aí. Aí misturou doce quebra-queixo, bolo mole, engana marido, engora marido, com macaíba, com cajarana, jabuticaba, umbu, comeu 2 quiabos crus e depois foi comer picado. Foi. Aí passou lá no torresmo de Brandão. Aí torresmo agora e quer torresmo para levar para João Pessoa. Aí quando terminou o jipe todinho, terminou na Manuel Pereira de Araújo, com o Dr. Johnny, com Raquel Ingrid e aquela turma atrás. Aí olhou a perua, perguntou o preço do guiné, do capão, do pato, e aí disse, agora vamos pro Bananal. Lá na Bananal estava, que maguinho para comer, que só a gota serena. Aí quando chegou no Bananal, pediu logo uma porção de miúdo de galinha. A porção de miúdo, doutor Gildo, vem sangue, fígado, coração, o que mais? Sangue e moela. Torou tudo em 5 minutos. Aí disse, quero mais picado, que eu quero agora relembrar do Bananal do Lagoa Seca. Aí Luiz Flávio foi lá, trouxe uma tigela de... Aí disse, doutor Cício, quer com mocotó ou sem mocotó? Porque o picado do Bananal, se você quiser do porco, do bode, também vem. O mocotó que ele chama é isso. Aí Cício disse, bote os 4 pés, olha a foto do bicho aí na tigela. Aí trouxe, torou tudo também. E lá vai. Aí depois disse, ainda sai aquela bolinha de picanha. Aí Luiz Flávio, sai. Traga 2 bolinhas de picanha do Bananal. Disse, e a bisteca? Tem, traga. Que maguinho para comer que só a conta séria, né? Esse prefeito de João Pessoa disse, provavelmente é candidato a governador. Aí o que é que teve mais? Hein, Astrogildo Pereira? Depois disso, aí Romero Rodrigues lá em Brasília disse, ó, eu também estou colocando meu nome à disposição para candidatura a governador da Paraíba. Você, Romero, se eu, não esqueça de mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Eu também quero ser candidato a governador da Paraíba. Vocês estão vendo aí, faltando 1 ano e meio, Romero, Cícero, aí tem agora Marcelo Queiroga, Adriano Galdino, quem mais? Lucas Ribeiro, por enquanto, pode aparecer mais daqui mais para frente. São 6h42. Astrogildo Pereira, eu não fui ao café da ACI ontem e avisei a João Pinto por conta do horário, meu amigo, na televisão, né? A minha vida é corrida, major.
Começo a trabalhar às 5 horas da manhã, todo santo dia, municiar, abastecer o blog de notícias, depois preparar a coluna política e mandar para a televisão. Não é fácil, não. Eu tenho que mandar tudo pronto, mastigado direitinho, editado para o pessoal. Aí, meu amigo, me toma. Eu deixo de ir a muitos eventos durante as manhãs por isso. A não ser que eu falte a televisão, ou que grave antes a coluna, mas é muito trabalho. E um café desse da ACI, foi a inauguração da nova sede administrativa, lá onde foi a casa do poeta, ali perto do Parque da Criança. Você tem um café e depois tem um bate-papo. O melhor é o bate-papo, né? Troca de ideia com os amigos, gente que você demora muito a encontrar aqui em Campina Grande, porque cada um correndo para o seu lado para ganhar o dinheirinho da feira, não é assim? Aí quando você encontra os amigos, toma conversa. Quando olha para o relógio, 11, 11h30, meio-dia. Aí eu perco o emprego na televisão, por isso que eu não fui. Porque Astrogildo, claro que sabe, mas eu estou explicando mais a vocês, amigos ouvintes e amigas ouvintes. Olha, rádio você faz sozinho. Aqui eu estou sozinho, eu e Deus, e os computadores, e os celulares, e as máquinas e tal. Estou sem camisa, do jeito que eu gosto de fazer. Porque eu não viro o celular para o seu lado, porque eu gosto de vir sem camisa fazer o programa. Quando era lá na Rádio Cidade, aí eu tinha que ir razoavelmente vestido. Aqui não, estou tranquilo, estou em casa, entendeu? Agora, televisão tem toda uma produção. Primeiro você não consegue fazer sozinho, e depois tem a história do visual, toda uma preparação antes, não é fácil, hein? Não é chegar correndo da rua suado, assanhado, mal amanhado, mal vestido, de bermuda, entrar e fazer, não pode, né? Aí tem tudo isso. Olha, para entrar no estúdio de uma televisão, para fazer aquela coluna política que eu faço com a Anchieta, 10 minutos, 12 minutos, às vezes um pouquinho menos de 10 minutos, ali eu tenho 3, estou contando aqui as pessoas, viu, trabalhando, 3 aqui, mais 3 ali, 6, mais 3 no estúdio, 9, 11 pessoas pelo menos trabalhando, 11, não estou contando comigo nem com a Anchieta. Ali está botando a cara na TV, estamos botando as caras, eu e a Anchieta. Aí tem 11 pessoas por trás, senão não funciona. Cada um fazendo uma coisa. Televisão é complexo, Major, muito complexo. Alô, Eliana Luciano, boa noite. Tem mais mensagens aqui, viu? Pô, meu amigo, estão dizendo aqui um bocado de coisa com Dona Janja. Oh, me esqueça Janja. Janja está com a vida feita. Janja é a primeira dama do Brasil, casou com Lula. Lula está apaixonado. Essa altura estão já chegando em Tegucigalpa, capital de Honduras. Quem entendia bem de brucutu era Ney Suassuna. Contam as más línguas lá do Estadual da Prata, que quando Ney Suassuna era estudante do Estadual da Prata, aqui em Campina Grande, o pai dele, professor Sussuca, era professor do Estadual da Prata. E Ney estudava lá. Diz que Ney era moleque perturbador. Primeiro, ele tirava o fusível do quadro de energia para faltar luz e não ter aula à noite. Segundo, os colegas contam. Gostava de brincar. Depois, diz que Ney quebrava os filtros da água. Água naquele tempo não tinha bebedouro elétrico, não. Era aqueles filtros de cerâmica. Diz que Ney quebrou um bocado e botava a culpa nos colegas. E era quem mais roubava brucutu de capô de fusca para fazer anel. Ixi, mas Ney Suassuna. Aí eu perguntei, tinha cabelo nesse tempo? Tinha, era cabeludo. Parecia com o cabelo de Odair José. Tinha mais cabelo do que Abir José quando era novo. Alô, doutor Barbosa, em João Pessoa, boa noite. Alô, meu amigo. Alô, meu amigo. Ah, rapaz, está aqui. Ah, muito bem. Tabajara de João Pessoa, acompanhando. Ivan Machado. Alô, Ivan, boa noite. Saudações para você. E no Rádios Net, para não perder a prática, a gente chega por aqui, tem Campina Grande, Alagoa Nova, Taperoá, Livramento, Queimadas,
Junco do Seridó, Cacimba de Dentro, Macapá, Remígio, Caruaru, João Pessoa, Guarabira, Areial, Esperança, Pocinhos, tem Garanhuns, tem Recife, tem Salvador, tem Barreiras, tem São Paulo, capital, tem Indaiatuba, tem Fortaleza, Ceará, Macaparana, Pernambuco, Rio de Janeiro, capital, Campos dos Goitacazes no Rio e La Plata na Argentina. Tô mal de ouvinte? Além de Augsburg, que fica no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. São 6h47 agora. Avião fazer um pouso e sair da pista é notícia? Ainda é. Ainda é, sabe por quê? Porque o acidente ao qual vou me referir agora e relatar para vocês foi sem gravidade, mas poderia se tornar um acidente grave. Então veja só, você tem pilotos fazendo voo de treinamento, no avião da Força Aérea Brasileira. Aí vai, faz aqueles minutos ou aquelas horas de treinamento, vamos pousar. Aí normalmente está ali o aluno, o instrutor, o monitor, não sei o que e tal. Primeira tentativa, não dá para pousar, arremete, quer arremeter, subir de novo. Antes de tocar na pista, subiu, primeira vez, aí deu outra volta. Já fica o pessoal meio apreensivo. Aí, segunda tentativa de pouso. Quando vai se aproximando da pista, quase tocando na pista, aí vem uma tesoura de vento, arremete outra vez, subiu de novo. Vixe Maria, e agora? E aquilo o pessoal começa a ficar nervoso também, né? Todo mundo é ser humano, Major. Quem está embaixo olhando e quem está a bordo. Aí outra volta para lá, para cá, vamos pousar, bora. Na terceira vez, meu amigo, e o tempo fechado, entendeu? Chuva e não sei o que. Quando tocou na pista, foi lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. Que é que acontece? Não conseguiram frear o avião saiu da pista e só parou quando chegou no gramado. Atolou. Quando atola, para. Então o avião da FAB saiu da pista após um pouso durante treinamento em São José dos Campos, interior de São Paulo. É em São José dos Campos que fica a sede da Embraer, aquela fábrica de aviões. É uma montadora de avião, na realidade, né? Porque o que o pessoal faz é montar o avião. Vem peça da Inglaterra, vem peça do Canadá, eu acho que não tem quase nada feito aqui no Brasil. E se tiver alguma coisa, é uma montadora de aviões. O projeto é concebido aqui, compra as peças fora e monta o avião, entendeu? Após sair da pista, o avião só parou no gramado. Ninguém se feriu. O avião teve danos leves. Que avião foi esse? Foi um Beechcraft Walker 800, que é um avião a jato bimotor com capacidade para até 9 pessoas. O caso agora vai ser investigado pelo CENIPA, que é aquele Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Pois é, menos mal. Mas que chama a atenção, chama. Meu amigo doutor Pedro Paulo Medeiros, dentista. Estou no bairro dos Estados, em João Pessoa, lhe escutando agora. Muito bem. Hoje eu me encontrei com o professor de balé daquele seu colega radialista. Quem está dizendo aqui é o Wilson Siqueira. Esse negócio de professor de balé só parece com o Geovaldo Carvalho. Hein, Flavinho? Geovaldo era ruim. Na redação do Diário da Borborema, Geovaldo ficava por ali, né, os colegas todos, aí o telefone tocava ali, né, em cima de algumas mesas daquelas, de alguns birôs, tinha os telefones convencionais. Aí o telefone, trim, tocava e Geovaldo atendia. Se fosse alguém, por exemplo, procurando Zé Cláudio, uma hipótese, aí a pessoa que ligava dizia: alô, é do Diário da Borborema? Eu queria falar com Zé Cláudio. Aí Geovaldo dizia: acabou de sair para a aula de balé. Aí a pessoa se assustava do outro lado da linha. Aula de quê, homem? De balé, não está sabendo não, ele agora está fazendo balé. Todo dia, essa hora, ele sai para aula de balé, aí pá, desligava o telefone dele. Gostava de sacanear.
São 18 com mais 51. Vamos nos aproximando das 7 horas. Doutor Cícero foi pro Bananal, deve ter provado uma caninha de cabeça. Não, você não sabe qual é a bebida preferida do doutor Cícero de Lucena Filho, prefeito da capital paraibana. A bebida preferida de Cícero é o licor Control. Ah, meu amigo, uma vez no Bananal, quando o Ronaldo era governador e ele vice, Cicinho entrou abaixadinho no Control. Aí uma garrafinha foi embora bem ligeiro, né? Porque o Control é bonzinho de tomar, né? Gostinho de tangerina. Aí depois uma semana dodói. Porque o cara que tomar Control, entendeu? Como quem toma suco, como quem toma água, pode se preparar. Uma vez eu fiz isso com o saudoso companheiro Geraldo Batista, tomamos 1 litro de Control, mas meu amigo, ele ficou doente uns 4 dias e eu quase uma semana. O licor, vocês sabem, devem saber, é um digestivo que você deve tomar depois de uma refeição, uma dosezinha, né? Control, amarula, esses licores que tem por aí. É o sujeito inventado de tomar uma garrafa, meu amigo, aí já viu, né? A dor de cabeça no outro dia é para matar qualquer um. Meu amigo Romildo Nascimento, escutando o programa. Boa noite, Romildão. Romildo é testemunha de uma dessas brincadeiras excessivas que a gente fazia nas viagens. Viajei uma vez com Roberto Hugo, meu amigo. Roberto Hugo não é de beber também, nunca foi. Mas nesse dia achou de beber aquela bebida que tem gosto de raio de pau. Aquela vermelhinha, Campari. Chegou quase morto. E na época podia fumar dentro do avião, aí misturava a fumaça daquele povo que ia fumando com a bebida, mas meu amigo, e já me confirmava o saudoso governador, senador José Maranhão, uma dose de qualquer bebida lá em cima, com a cabine pressurizada, vale por 3. O efeito é triplo. Então, você estando nas alturas aí com 10, 11 mil metros de altitude, um copo de cerveja é como se você tivesse tomado uma garrafa de 600 mililitros aqui embaixo. Uma dose de uísque vale por 3. O efeito é triplicado no cérebro. Aí eu achei pouco, na ida para o Rio de Janeiro, acendi um charuto. Aí envenenou tudo, juntou a cerveja com o efeito do charuto na altitude. Eu não lembrava como tinha descido do avião. E fiquei uns 2 dias doente lá no Rio de Janeiro, sem poder nem me levantar. Mas digam se existia imbecilidade maior. Você viajar num avião que é um tubo de ferro, fechado, lacrado ali com todo mundo dentro, e o povo fumando lá dentro. Da metade do avião para trás podia fumar. Como se a fumaça não se dissipasse para todo o ambiente. Aí você chegava no Rio, em São Paulo, para onde você fosse, podre de fumo no cabelo, na roupa, impregnava todo mundo, e um bocado de bebum, bebendo e fumando, dando grito dentro do avião, perturbando o tempo todo. Parece que caía menos avião do que hoje, né? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse hoje, por meio de seus advogados, que é um homem inocente, nesse caso em que ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O homem é acusado e foi denunciado pela PGR somente de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas no período em que ele foi deputado federal. O ministro reafirma sua total inocência. Meu Deus do céu. Juscelino Filho. O Partido União Brasil diz que dá todo o apoio, dou o maior apoio a ele, depois dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República.
O partido afirma que segue confiando na seriedade e competência do ministro, que tem exercido o seu trabalho à frente do Ministério das Comunicações com absoluto comprometimento e resultados concretos para a população brasileira. Olha só. O partido também afirma que não admitirá pré-julgamento ou condenação antecipada do senhor ministro. Tá certo, dinheiro foi para a cidade administrada por uma irmãzinha dele. Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal no dia 12 de junho do ano passado, dia dos namorados. A acusação é de participar de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. É penta, 5 crimes. Na época, Lula disse que ele seria afastado caso fosse denunciado. Pronto, foi agora. O processo está no Supremo Tribunal Federal sob sigilo. E sabe quem é o relator? É o ministro Flávio Dino, que é lá do estado dele, do Maranhão. Cabe a Dino encaminhar as conclusões da Procuradoria-Geral da República para a votação na primeira turma do Supremo após ouvir a defesa. Na sequência, os ministros vão decidir se há elementos suficientes para aceitar a denúncia e tornar o ministro réu. Foi a Operação Benesse, na Polícia Federal, aberta em setembro de 2023. Na ocasião, minha gente, na oportunidade, a irmã de Juscelino, Luana Rezende, foi alvo de busca e afastada da prefeitura da cidade chamada Vitorino Freire. E Juscelino, na ocasião, teve todos os seus bens bloqueados. Os recursos públicos destinados por Juscelino foram transferidos para a Codevasf e, na sequência, foram parar na prefeitura da irmãzinha dele. A Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, é controlada por partidos do Centrão. Pelo menos 4 empresas de amigos, ex-assessoras e uma cunhada de Juscelino ganharam mais de 36 milhões de reais em contratos com a prefeitura da irmã dele, da cidade de Vitorino Freire. Uma auditoria feita na Codevasf concluiu que houve irregularidades em obras que foram realizadas na cidade de Vitorino Freire com dinheiro indicado por Juscelino. Auditores analisaram 2 contratos que somam 8.900.000 reais e tratam da estrada do ministro e outras ruas da cidade maranhense. A estrada do ministro, deve ser o nome da estrada, né? E outras ruas da cidade. Também constataram pagamentos indevidos a essa empresa que foi contratada para realizar as obras. A Polícia Federal abriu inquérito contra Juscelino a partir de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Em janeiro de 2023, o Estadão revelou que o ministro, quando era deputado federal pelo partido União Brasil, destinou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada na cidade que passava pela fazenda da sua família. Segundo a Polícia Federal, o então deputado recebeu propina em troca da destinação do dinheiro e do direcionamento de contrato a certas empresas, em especial as realizadas pela empresa Construservice, cujo sócio oculto, segundo os investigadores, é o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. DP é o quê, hein? DP, que eu sei, é dupla passagem, né? Para não dizer outra coisa. Juscelino, então, passou a ser investigado após a Polícia Federal encontrar mensagens que foram trocadas entre ele e o Eduardo DP. Onde a polícia encontrou essas mensagens? No celular do empresário, que foi apreendido na operação policial. Como revelou outro jornal, a Folha de São Paulo, as mensagens mostram diálogos do empresário e de Juscelino sobre a execução de obras e a destinação das emendas. As mensagens analisadas no inquérito reforçam a atuação criminosa do senhor Juscelino Filho e demonstram que a sua função na organização criminosa era conhecida por todos os membros do suposto grupo chefiado por Eduardo DP.
Resta cristalina, diz a Polícia Federal, a relação criminosa pactuada entre Juscelino e Eduardo DP. De acordo com o documento em que a Polícia Federal pediu busca contra Juscelino, o grupo do ministro foi responsável pelo suposto desvio ou apropriação e uso indevido de, no mínimo, R$ 835.800. Lula disse que se ele fosse denunciado, ia perder o cargo. Vamos aguardar agora. São 7h03. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Faz mais de 20 anos que eu faço seguro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 Minha gente, o Banco Central do Brasil fez uma estimativa de que os brasileiros estão gastando cerca de 30 bilhões de reais por mês nessas apostas das bets, hein? De acordo com o secretário executivo do Banco Central, o senhor Rogério Luca, a estimativa inicial era de que os apostadores aplicavam cerca de 20 bi por mês nas bets, mas que a projeção subiu após a regulamentação do setor implementada em janeiro passado. Essas instituições passaram a ter uma conta específica no Banco Central para esse tipo de atividade. Com base nessa identificação e com dados mais concretos, o Banco Central ratificou esse valor de 20. Mais recentemente, se chegou a quase 30 bilhões por mês. De janeiro a março, esse valor girou em torno de 30 bilhões de reais mensais. Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também compareceu ao Senado para prestar esclarecimentos e disse que os bancos já consideram as apostas como fator de risco durante a análise de crédito de qualquer pessoa. Minha gente, entre 20 e 30 bilhões de reais por mês. Ou seja, é quase R$ 1 bilhão por dia que o brasileiro está jogando naquela esperança maluca e real de ganhar alguma coisa, de ficar rico. Não fica nunca. Já contei para vocês aqui, já fiz o relato de que outro dia eu estava conversando ali com alguém que é desse meio e a pessoa me disse que só numa dessas bets, aquela do rapaz de Serra Branca, acho que é a PixBet, né? Que entravam no dia em que ele estava conversando comigo 7 apostas por segundo, principalmente em dias de grandes jogos de futebol pelo Brasil. 7 apostas por segundo. Por isso que eu estava ali outro dia com o Dr. Gildo Lima do Nascimento, aí parou um carro, vocês sabem que eu gosto de carro, né? Parou aquele carro assim, eu espiei, aí mostrei a Gildão, Gildão, dá uma olhada naquele carro, que carro é aquele? Aí a gente ficou olhando o carro. Aí quando desceu, meu amigo, estava pilotando uma dessas figuras das bets. Cara, tranquilão. Carrinho assim que custa uns 2,5 milhões, 3 milhões de reais, mais ou menos, por aí. Aí daqui a pouco pedi uma, começou a tomar. Aí chegou uma cocota daquelas que Araújo Neto chama capa de revista. Chegou uma capa de revista, sentou, ficou ali. Ih, rapaz, Major, é daquele nível pra lá. E a menina sabe que o sujeito é babalu, aí começa a chamar as amigas, daqui a pouco a mesa tá cacheada. Entendendo, né? Como é que é o trancetê? É dinheiro demais, Major. Juscelino é tão bonzinho para nós aqui do Maranhão. Tá dizendo aqui um rapaz lá de Floriano. Tá bom. Leva para tu
Deu agora na CNN que Juscelino pediu demissão. Pronto. Meu irmão João Bosco acaba de passar também. Juscelino Filho decide pedir demissão após a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, antes que Lula botasse para fora e ele com raiva saísse, ele próprio pediu demissão, né? Não tem condição. Sujeito desse, com um monte de denúncia desse aí, rolo para tudo que é lado, não tem condição. Hulk Ugari, Paulo, o segundo transformador da China, já está em Pernambuco. Já a carreta vem de novo. Agora, dessa vez, você vai ser o locutor, Hulk, do acompanhamento da carreta. Quem vai fazer a narração é você. Eu ia escalar JCC, agora vai ser você. Vai narrar a entrada da carreta em solo paraibano, lá quando ela entrar lá na BR-101, até chegar em Nova Palmeira. Você vai narrar tudo. Pois é, e o presidente Lula, toda a solenidade a qual Lula está comparecendo nos últimos dias, ele fala no presidente americano Donald Trump. Já perceberam? Não me consta que Trump tenha citado Lula nenhuma vez até agora, desde que assumiu, lá no dia 20 de janeiro. Mas Lula dá a cutucada. Toda vez ele dá a cutucada para ver se Trump responde. Até agora Trump não respondeu. Lula falou hoje, minha gente, no 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção. Foi lá em São Paulo, antes de partir para Tegucigalpa, capital da Honduras. Araújo Neto, você que gosta muito de escutar o presidente Lula falando, a dicção da voz presidencial, ouça um pouquinho da fala do presidente da República, por gentileza. Bem que nós podemos definir. Eu dizia para vocês, nós precisamos ter um país em que a gente tenha, primeiro, estabilidade política. O país precisa voltar à civilidade civilizatória, para que a gente possa decidir que país que a gente quer construir. Depois desse país tem estabilidade jurídica. Ninguém pode ser pego todo dia de surpresa com alguma novidade que acontece em algum lugar desse país, no Congresso, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. É preciso que a gente tenha essa estabilidade jurídica. Mas é preciso que a gente tenha também estabilidade econômica. Vocês não podem levantar demanda dizendo o juro vai subir, o juro vai descer, a economia vai cair, vai crescer, o crescimento vai ser 1%, vai ser 1%, vai ser 2%. Todo dia você acorda com essa notícia. E a cabeça de vocês funciona a partir da política que vocês recebem. Entenderam? Lula falando sobre a insegurança que há hoje em Alcides, em Sueli Policarpo, em Valdenora. E hoje, sabe quem deu entrevista à Globo News à tarde? Eu assisti uma parte. Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Rapaz, todas as vezes que eu vejo o ministro Gilmar Mendes, eu fico lembrando daquele deputado João Plenário. Vocês já viram o João Plenário no programa A Praça é Nossa? É o ator Saulo Laranjeira, que faz o papel de João Plenário. Ele se caracteriza a lá Gilmar Mendes. É para você morrer de rir. Eu fico esperando a Praça é Nossa só para ver João Plenário. Mas se você nunca viu, vá depois no YouTube e coloque aí João Plenário. Aí você vai dar boas risadas. Aí o ministro Gilmar Mendes disse que ninguém devia estar falando de anistia, não. Entendeu? Agora, não é para ministro do Supremo dizer isso. Porque isso é um assunto do Congresso Nacional. Se o Congresso fizer e depois o Supremo considerar inconstitucional, o Supremo derruba. Agora, pela lei, não é para ministro ficar dizendo o Congresso deve fazer isso, o Congresso não deve fazer isso, né? Não é papel. Ele disse que as pessoas que estavam nos acampamentos, em frente aos quartéis, foram usadas por quem realizou o plano de golpe, ministro Gilmar Mendes. Ele comentou a defesa feita pelo colega Luiz Fux para a revisão das penas daqueles que já foram condenados. E disse que não defende revisão de pena, mas a apreciação de situações caso a caso. Foi o que disse Gilmar. Tá bom. Quem sou eu para discordar de sua excelência, hein? Eu fico só corujando por aqui, só de olho. Você está acompanhando A Cidade em Revista.
O seu dia a dia passado a limpo. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. São 18 horas com mais... São 19 horas com mais 16 minutos na Paraíba. Pontualmente 7h16 agora.
Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 2 minutos, estamos de volta. Agora vamos falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Anchieta, boa tarde. Você queria ser Hugo Mota por um dia? Não, deixa pra lá. Muito futuro não, né? Futuro não. Tem as mordomias, presidente da Câmara, é o terceiro na sucessão aí do posto mais importante da República, tem o jatinho da Fábio para viajar, mas, meu amigo, a pressão que aquele rapaz vem suportando nos últimos dias, porque a gente já discutiu aqui, ele assumiu o compromisso, né, com todo mundo para se eleger presidente da Câmara, e agora um lado fustiga daqui, o outro aperta aquela história de ter voto de todo mundo tem um preço, né? Tem um preço, chegou o preço, chegou a fatura. Ontem, participando de um evento em São Paulo, aí todo mundo pergunta, e aí, e o projeto da anistia, vai botar para votação ou não vai? Aí o Hugo Mota disse, o Brasil tem pautas mais importantes, só estão falando nisso. Trouxemos aqui a fala do presidente da Câmara. Essa não é a pauta única do Brasil. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só. É uma música de uma nota só. Não é isso. O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Falando somente na Associação Comercial de São Paulo. Só tinha pobrezinho ali na plateia, né? E o pessoal querendo saber se ele vai pautar essa história. Marcaram para hoje à noite um jantar na residência oficial do presidente da Câmara com os líderes dos partidos e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para entregar o projeto da PEC da Segurança Pública. Muitos governadores são contrários a essa PEC. Só que agora de manhã se anteciparam e entregaram já o projeto ao deputado Hugo Mota. Eu não sei se o jantar foi cancelado ou se entregaram para Hugo ir dando uma estudada e à noite se fazer o debate. Mas de todo modo nós registramos, e a imprensa toda registra isso, está aqui, jantar na casa de Hugo Mota. Lewandowski que entrega a PEC da segurança nesta terça-feira. Na realidade, já foi entregue para o papel. E Lula viaja daqui a pouco, novamente, mas somente para Honduras. E semana passada, naquele dia em que você não estava no programa, eu fiquei com a Bruna, aí perguntei daqui a Reginaldo Bastos, qual é a capital de Honduras? Digo, botei uma casca de banana para Reginaldo, mas na hora ele matou, Tegucigalpa, respondeu de primeira. Tá por dentro. Inteligentíssimo. Pois bem, e tem um deputado do Partido Liberal de São Paulo, que é descendente da nobreza, do príncipe de Orleans e Bragança, é Luiz Felipe Orleans. E aí o pessoal entrevistando ele perguntou assim, deputado, Hugo Mota, jovem, 30 e poucos anos, não, alto lá. Esse jovem paraibano da cidade de Patos é um representante da velha política. Foi isso que ele disse, está aqui. Eu não sei dizer. Eu imagino que o constrangimento que ele está passando agora, porque ele não vem dessa nova leva de deputados que querem representar a população de uma maneira direta. Ele vem de apadrinhamentos políticos, ele é uma personalidade, apesar da sua juventude, é uma personalidade da velha política, né? Do voto através do sistema partidário, apadrinhamento político, composição junto ao sistema. Então essa é a natureza do Mota. Agora, é possível que ele queira mudar e refletir a novidade política que existe no Brasil, que é essa democracia mais direta sendo exercida pela opinião pública, manifesta nas redes sociais e de forma muito mais direta, através de contato com os seus parlamentares e monitoramento praticamente 24/7 de toda a sua atividade política. Será que ele quer abraçar essa nova realidade? Eu espero que sim. Porque essa é a realidade do futuro. Como a coisa muda na política, né? De repente, assim, você está numa boa, todo mundo elogiando, aí a roda gigante dá um giro, você, né, começa a ser alvo ali de críticas, de observações, tem tudo isso. Ontem o presidente Lula visitou a nova sede daquela empresa Mercado Livre, lá em Cajamar, na Grande São Paulo. E Lula ficou olhando como é que o pessoal separa as embalagens, aquilo que chega nas nossas casas, nas comprinhas que a gente faz. Chegou inclusive a pegar um envelope daqueles lá, uma embalagem na esteira passando, e Lula deu o recado. Olha só como é que estava lá o presidente, tá vendo?
segurando. Vestiu o colete do pessoal que trabalha na esteira, pegou o envelope. Lula gosta, né, de conversar com os operários, com o pessoal que trabalha. E o pessoal chegou na hora do discurso, Lula já tinha tirado o colete, disse: presidente, essa onda aí do Donald Trump, taxando todo mundo, tarifando, como é que disse, companheiro, nós temos um colchão, a reserva em dólar, 300 e tantos bilhões de dólares, e aproveitamos e juntamos um trechinho da fala do presidente Lula com um pouco da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no mesmo evento. Vamos acompanhar. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que figura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso cobrar o Congresso a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. E é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia. A partir de 1º de janeiro de 2026, se esse projeto for aprovado, todo mundo que ganha até R$5 mil de salário não vai pagar 1 centavo de imposto de renda. 1 centavo. Muito bem, você sabe que todo jornalista é bisbilhoteiro, como dizia o doutor Vital do Rego. E eu fui dar uma corujada agora há pouco na reserva em dólar do Brasil. Lula falou 370 bilhões, já caiu para 340 e alguma coisa, porque gastaram 29, quase 30 naquela história de comprar dólar no finalzinho do ano para segurar a valorização da moeda americana. E a agenda oficial de Lula, aqui está, começou conversando com quem? Laércio Portela e Sidônio Palmeira. Você queria que fosse conversar com quem, né? Depois tem quem aí? Aliás, essa agenda está furada. Essa agenda não é a de hoje. Aqui tem Montevidéu, o homem está viajando, é para Honduras, Tegucigalpa. Dá uma olhada, Guto, você vai encontrar essa agenda do presidente. Porque o presidente ontem, ele voou de Minas Gerais, de Montes Claros, direto para São Paulo. Pernoitou em São Paulo, participou desse evento aí da Mercado Livre, dormiu em São Paulo e hoje tinha um evento logo cedo em São Paulo para em seguida viajar agora, depois do almoço, para Honduras, para a capital daquele país, Tegucigalpa. É um encontro, a CELAC, que reúne países da América Latina e do Caribe. Pois bem, plano local. Vamos lá. Deletar a agenda de Lula. Acho que trocou mesmo. Estão com raiva porque Lula vai viajar. Seguramente. O governador do estado da Paraíba, João Azevedo, entregou ontem mais um trecho de um gasoduto chamado Gasoduto Cabedelo. Tem repercussão na mídia e nós repercutimos também. O governador João Azevedo entrega gasoduto em Cabedelo com investimento de 9 milhões e meio de reais. Olha a tubulação aí que leva o gás. Vamos esmiuçar direitinho o que é, Guto? Tem aqui, o governador João Azevedo entregou agora de manhã, foi de 9 para as 10 horas, a obra do gasoduto de Cabedelo, que recebeu um investimento superior a 9 milhões e meio de reais. A infraestrutura contempla 20 quilômetros de rede, sendo 12 já concluídos da linha tronco que liga Intermares ao porto de Cabedelo. Muito bem. Jackson Macedo é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Lembra daquela visita do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, à nossa feira central de Campina Grande, sábado, que nós mostramos ontem? Aí ontem o pessoal foi entrevistar Jackson Macedo. Disse: aí, Cícero? Não, Cícero é um ótimo candidato. Se ele for candidato, é provável que tenha o apoio do Partido dos Trabalhadores. Olha a repercussão. Jackson Macedo defende o nome de Cícero Lucena para disputa ao governo da Paraíba ano que vem. Seu nome deve ser levado em consideração. Está aí a imagem do Jackson Macedo. Boca, agora só que o PT tem ala, não quer nem ouvir nem falar, que o PT tem mais ala do que tudo, né? Uma boa ala está empregada na prefeitura de João Pessoa, então, né? Essa ala aí defende está defendendo, claro. Segurar. Ele, inclusive. Pois bem, a nossa boca maldita de hoje vem Parece que chegou a agenda, viu? Chegou a agenda oficial, vamos mostrar, por gentileza. Olha só, Lula lá em São Paulo ainda, visita o Encontro Internacional da Indústria da Construção, o ENIC, foi hoje lá em São Paulo. Depois Lula participou da cerimônia de abertura da 29ª Feira Internacional de Construção, almoça, dá um cochilo
E para onde Lula vai, o pessoal leva uma espreguiçadeira, daquelas que você tem lá em São José dos Cordeiros, de tecido. Era da casa do meu pai também. Pronto. Aí vai lá, dá um cochilo, dirige-se para a base aérea de São Paulo, que é lá no aeroporto de Guarulhos, decola para Tegucigalpa e faz um voo de 4 horas e 40 minutos aproximadamente, até chegar ao país que vai visitar. Boca Maldita vem de Alexandre Garcia, que está passando uma temporada em Portugal. E lá de Portugal, ele fez uma análise dessa situação pela qual está passando o nosso conterrâneo paraibano, presidente da Câmara, Hugo Mota. E ele disse que Hugo Mota está vivendo um mundo de ilusão da Praça dos Três Poderes. Boca Maldita de hoje. Hugo Mota de novo. Ele agora fez uma declaração, ele, eu acho que insiste em viver nesse mundo que foi criado ali na Praça dos Três Poderes, um mundo que não tem nada a ver com a realidade do país, né? É aquele mundo do golpismo, para justificar muita coisa, justificar decisões políticas, afastamento de Bolsonaro, por exemplo. Ele parece que aderiu a isso. Ele está dizendo que sim, que a anistia é um tema sensível, que tem que ser tratado assim, mas deve-se ter cuidado para não agravar a crise institucional entre legislativo, judiciário e executivo. Como assim? Deputado Hugo Mota, com todo respeito, o senhor sabe muito bem o que é a crise institucional. É o Supremo legislando. Negócio de como assim? Eu lembro de Luciana Gimenez. Já escutou tudo como assim? Que alguém diz para ela pergunta, como assim? Foi a nossa Boca Maldita de hoje e eu já chamo a sua atenção para a nossa Boca Maldita de amanhã. Faremos um comparativo sobre pronunciamentos em inglês. É isso, Anchieta? Tá bom, meu amigo. Até amanhã, então. Até amanhã. E amanhã já tem visita, né? Faremos aquela visita. Eu soube que os trombones já estão prontos, os clarins, entendeu? Toda a banda pronta para nos recepcionar, tocando desde o antigo Cine São José. Muito bom. Até amanhã, Grandonildo. E Júnior, doido para receber a visita de Paulo, viu? Chegou a hora de acompanhar as novidades da política direto de Brasília, outras informações direto de Brasília, com Napoleão de Castro. Cumprimentos, Anchieta. Você, Paulo Roberto, toda a nossa equipe. Nesta terça-feira, a equipe do Em Dia volta de Brasília. Acompanhamento aqui direto da capital federal dos principais temas. O presidente Hugo Mota, da Câmara Federal paraibano, recebe hoje o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública no país. Hugo, que ontem declarou que não dá mais para a sociedade esperar providências urgentes do Congresso Nacional, do governo brasileiro, dos governos estaduais em relação à segurança pública no país. O ministro traz o projeto exatamente que une as forças de segurança em todo o país, junto ao financiamento do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e busca exatamente essas alternativas. Hugo Mota falou também a respeito do projeto de anistia, que a direita e a extrema-direita têm lutado muito para colocar em pauta aqui no Congresso Nacional. Ele disse que o país não precisa de divergências e principalmente de divisão, mas acima de tudo de muita articulação e de muito trabalho, e que tem nesse momento outras prioridades. E aqui em Brasília, a Frente Nacional de Prefeitos, reunida ontem e hoje, definindo temas e pautas prioritárias, principalmente na questão tributária e de impostos e de arrecadação no país em relação aos municípios. A FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, são municípios acima de 250 mil habitantes em todo o país. Ontem, inclusive, foi eleita a nova diretoria da instituição, com Eduardo Paes, prefeito do Rio, é o novo presidente. E vários vice-presidentes em determinadas categorias, inclusive o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, indicado também como um dos vice-presidentes da instituição.
A reportagem do Em Dia conversou com ele e ele deu detalhes dessa nova missão agora aqui em Brasília. Exato. Campinas é uma das 50 maiores cidades do Brasil e especialmente no que diz respeito a estar à frente de políticas públicas, liderando o processo de transformação positiva. Campinas sempre ajudou, faz parte da característica da cidade, das pessoas de Campinas, e a gente está representando a cidade, está tendo a alegria de assumir hoje, depois de ter sido eleito para uma das vice-presidências temáticas, para a área de desburocratização e simplificação de processos, para permitir que o poder público, de um modo geral, esteja mais perto das pessoas, entregando mais resultado, desburocratizando, facilitando o acesso. Essa é uma marca que Campina Grande tem e que, a partir dessa liderança, junto da Frente Nacional de Prefeitos, com toda certeza vai intensificar ainda mais, puxando essa pauta junto a mais de 400, 500 grandes, médias e grandes cidades do Brasil que fazem parte da frente. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, complementando a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. São 19 horas e 33 minutos na Paraíba. Minha gente, está confirmado. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão agora há pouco, depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra ele por desvio de dinheiro de emendas parlamentares. O ministro informou aliados da sua intenção, depois de conversar com o presidente Lula e definir que deixaria o cargo assim que Lula voltasse da agenda internacional a Honduras. O Ministério deve permanecer sob a gestão do partido União Brasil e entre os nomes cotados está o do líder da legenda na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes, também do estado do Maranhão. Conforme eu disse mais cedo, a Procuradoria-Geral da República denunciou Juscelino por suposto envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares por meio da Codevasf. De acordo com as investigações, quando Juscelino era deputado federal, botou dinheiro para a cidade de Vitorino Freire, cidade na qual a sua irmã era prefeita. O pessoal ainda diz que ele teria recebido propina por meio de empresas de fachada. Alô, Tibério, boa noite. Passou da hora das autoridades fazer alguma coisa sobre os quiosques do Açude Velho. A droga e a prostituição rolam soltas por ali. Você sabe o que é que vão fazer? Nada. Nem espere. Vai quem quer, Major. Eu não passo nem perto. Garotinho me chamou para tomar uma. Vamos tomar uma ali no quiosque, não sei de quem. Aí disse lá o nome da mulher. Eu digo, não tenho nada contra quem vai, mas eu não vou. Mas por quê? Eu digo, eu tenho medo, Major. Mas medo de quê? Não, eu nada. Você chega num lugar. Música alta, você não pode conversar. Já começa por aí. Aí depois, quase todo mundo nas mesas de lado fumando maconha ou crack. Eu vou fazer o que num ambiente desse? É procurar briga, confusão. Aquilo ali é um estupim aceso, entenderam? Para qualquer momento explodir. Não vá, doutor, escolha outro ambiente. Não, mas é bacana, você fica olhando a turma, se divertindo. Não sei. Uma hora
Uma hora acontece, né? Você vai aonde você quiser, não tenho nada. Agora, no mundo de hoje, a gente precisa escolher a dedo os lugares onde frequentar, onde parar para tomar uma, para bater um papo. Não, mas em qualquer lugar acontece, é verdade. Qualquer lugar que tem bebida, que tem música, que tem mulher quase nua, é uma hora da confusão. É mais fácil da confusão num boteco, num quiosque, numa barraca de bebida, num botequim ou numa igreja. Claro que é num lugar onde o povo está bebendo, se divertindo, farrando. A chance de você levar um tiro dentro de uma igreja existe, mas é muito menor do que você estando num ambiente desses, não é? Desse jeito. Eita, não mexam com o meu mito. Meu mito, tá bom. Beto Farias, São Luís do Maranhão. O Celino Filho oficializa demissão após ser denunciado. Tudo bem. Rodrigo Oliveira, marcando presença aqui no programa. Eu, Rodrigo Oliveira, filho do Tenente Oliveira, a minha esposa Leninha e os meus filhos Alexandro e Alisson, somos seus ouvintes. Abraço. Deus abençoe a vocês aí. João Plenário é a cara do ministro Gilmar Mendes, né, Hulk? Exatamente. Humberto Carnaúba, mandando aqui um filme que eu vou ver depois. Walter Carneiro, eu só queria saber se algum dia Lula vai reconhecer a vitória de Maduro. E ninguém fala mais em Maduro. Ninguém falou mais em Maduro, já esqueceram. Maduro está tranquilo, ninguém vai lá, deixa o homem para lá. O que mais? Paulo, eu já tomei uma garrafa de Control com Roberto Cunha Lima lá no Bananal. Mas no outro dia, meu amigo, Roberto Cunha Lima chegar a dar um controlzinho. Aliás, você lembrou agora de um amigo que faz muito tempo que eu não vejo, Roberto Cunha Lima. Quem mais? Jacílio do Santa Bárbara, cheguei tarde. Eu vou abonar a sua falta hoje, eu não vou botar falta em você não, porque o motivo pelo atraso deve ter sido um motivo justo. Quais são as últimas de hoje aí, seu Paulo? Eu vou dizer logo para você que são 7h38. É verdade que o meu padre Egídio continua preso. Meu padre Egídio, ele continua preso em casa. A defesa queria que ele tivesse a prisão domiciliar relaxada, para ele sair de casa, né, andar por onde quisesse, mas isso foi negado. Ele continua em prisão domiciliar. Melhor do que estar numa cadeia, né? Mais uma tragédia em Boate. Você está sabendo que 30 pessoas morreram? Minha filha, não foram bem 30, foi quase isso. Foram 27 pessoas que morreram. Caiu o teto de uma boate na cidade de Santo Domingo, que vem a ser a capital da República Dominicana. Você sabe onde fica Santo Domingo, onde fica a República Dominicana? Fica ali no Caribe, perto de Cuba, perto da Jamaica, perto de Porto Rico, aquela região ali. Todo mundo numa boate. Tinha inclusive uma prefeita lá de uma cidade, que eu não sei que cidade era essa, a boate lotada, aí o teto caiu. Meu amigo, pensa, tragédia, né? Dessa aí é mais difícil escapar. Já tem informações de que 44 pessoas morreram, pessoas que tinham se ferido, né, na queda do teto, foram levadas para hospitais e perderam suas vidas. E agora há pouco uma agência de notícias já confirmou que são 58 os mortos. Olha que tragédia. O teto de uma boate desabou hoje de manhã, deixando 58 mortos e 160 feridos. Agora me diga uma coisa, numa terça-feira de manhã, numa boate, políticos e atletas estavam presentes acompanhando um show de merengue. Entre as vítimas estão Nelcy Cruz, governadora da província de Monte Cristo, e a irmã do astro do beisebol, Nelson Cruz. A governadora teria ligado para o presidente do país, Luiz Abinader,
aos 49 minutos do horário local, então foi na noite de ontem, madrugada, afirmando que estava presa e que o teto do local havia desabado. De acordo com autoridades, essa senhora chegou a ser resgatada, mas acabou morrendo no hospital. Entre os feridos encontrava-se o ex-jogador de beisebol Otávio Dotel, o cantor de merengue Rubi Pérez, que se apresentava no momento da queda da estrutura. Meu Deus do céu. Horas após o acidente, equipes de resgate ainda estavam no local tentando remover os escombros e identificar outras vítimas. Quase 60 mortos. Olha que tragédia. Quando tem problema nos teus celulares, quem é que desata o nó? Olha, se você estiver se referindo a problema técnico, no celular caiu, quebrou, rachou tem um negócio de tela, rachou a tela, não sei o quê. Quando acontece isso, joga fora e compra outro. Porque o telefone que cai, machuca a tela, quebra, começa a ficar doido e tem muita coisa que não vai funcionar mais. Mas, se o problema for de você não saber mexer, ou de se você tiver mexido, tocado em alguma tecla que não deveria, que também acontece, desconfigura e tal, aí eu recorro aos colegas da televisão que são craques nisso. Tanto os meus colegas rapazes, como as colegas moças. Tem lá um monte de estagiário, de mocinha, de rapazinho, tudo novinho. Toca assim no celular, com 1 minuto eles resolvem tudo. Eu digo, ó, enganchou isso aqui, me ensina como é que é. Pá, na hora. Essa semana eu estava lá com a dúvida de como fazer uma coisa no celular. Aí recorri à minha amiga, Bruna Moraes, repórter e apresentadora. Bruninha, vem aqui, por favor, minha filha. Como é que faz isso aqui? Ela, Paulo, é fácil demais assim, pronto, resolve. Então, quando a gente não sabe de uma coisa, eu pelo menos, eu procuro me informar com quem sabe. Quem sabe vai lhe ensinar, se tiver boa vontade, né? Eita, perguntaram hoje de novo ao governador João Azevedo. E a chapa? Aí, João Azevedo disse, nem chapa eu uso. Eu fiz um implante dentário, não tem chapa, não tem prótese aqui. Eleição é para o ano. Hein, Luciano Guedes? Boa noite, Paulo. Estou assistindo aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, no Zepa. Luciano Guedes. Erivelton Souza, também acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência, boa noite. Estamos pontualmente às 19 horas e 44 minutos agora, faltando 16 para as 7. Tá bom por hoje, não tá não? Já houve um moído danado. Eu já disse o que deveria dizer, o que não deveria dizer. O moído passou da conta. Então vamos pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, mas eu vou fazendo aquele lembrete. Jamais teremos outra terça-feira com esta data de 8 de abril de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. E esta, minha gente, é uma data que eu lembro assim com tristeza e com saudade, porque minha amiga Jovita, faz 3 anos hoje que a minha mãe, Maria do Carmo, se foi, que ela nos deixou e que nós a sepultamos aqui no Campo Santo, Parque da Paz. Pelo que ela fez, pelo que ela representou, por tudo que ela deixou de aprendizado. Quem acredita numa outra vida, eu acho que ela está num bom lugar. Este é o dia número 98 do ano. E ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 267 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto.
Cidade em Revista é Paulo Roberto. O radialista é Paulo Roberto. Cidade em Revista é Paulo Roberto. Seu ponto de vista é Paulo Roberto. Cidade em Revista é Paulo Roberto. O radialista é Paulo Roberto. Cidade em Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos, sempre a partir das 18 horas. Não esqueça, a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.